Parte 1. O mapa da prova e a lógica da disciplina. Tony e Adriana, antes de começar a decorar qualquer coisa, quero que vocês entendam uma ideia. Quando a gente entende a lógica da matéria, a quantidade de coisas para decorar cai pela metade. Pelo cruzamento de tudo que vocês receberam. Slides da professora, colegas que fizeram a prova, resumos, fotos, praticamente todos apontam para uma mesma direção. A professora gosta muito de anatomia aplicada à fisiologia. Ou seja, ela não quer apenas que você diga o nome de uma estrutura. Ela quer saber se você entende para que aquela estrutura serve. Então, durante toda esta revisão, façam sempre essa pergunta: por que essa estrutura existe? Se vocês responderem isso, dificilmente esquecerão. Agora vamos entender uma coisa que gera muita confusão logo no começo. Como funciona a numeração dos dentes? Imaginem a boca dividida em 4 partes. Essas partes recebem o nome de quadrantes. Quadrante 1, parte superior direita. Quadrante 2, parte superior esquerda. Quadrante 3, parte inferior esquerda. Quadrante 4, parte inferior direita. Agora vem a segunda informação. Dentro de cada quadrante, os dentes são numerados do centro para trás. O número 1 é sempre o incisivo central, o dente da frente. Depois vem o 2, incisivo lateral. Depois o 3, canino. Depois o 4. Primeiro premolar, depois o 5, segundo premolar, depois o 6, primeiro molar, depois o 7, segundo molar, depois o 8, terceiro molar. O famoso siso. Então, quando alguém fala dente 23, você não precisa decorar, basta dividir. O primeiro número mostra o quadrante, o segundo mostra qual é o dente. Quadrante 2, parte superior esquerda, número 3, canino. Logo, o dente 23 é o canino superior esquerdo, se alguém falar dente 36. Quadrante 3, parte inferior esquerda, número 6, primeiro molar. Pronto. Você já sabe exatamente onde ele está. Agora vamos aprender alguns nomes que aparecem o tempo inteiro. Esses nomes servem apenas para indicar direção. Imaginem que vocês estão olhando para um único dente. Esse dente possui vários lados. Cada lado recebe um nome. Face vestibular. Vestibular significa a face voltada para a bochecha ou para os lábios. É a parte que aparece quando a pessoa sorri. Pensem nela como a frente da casa. Face lingual é a face voltada para a língua. Nos dentes inferiores usamos o nome lingual. Face palatina é praticamente a mesma ideia, só que nos dentes superiores. Em vez de olhar para a língua, ela olha para o céu da boca, o palato. Então, palatina significa voltada para o palato. Face mesial. Agora imaginem uma linha passando exatamente entre os dois incisivos centrais. Essa linha divide o rosto em duas metades. Quanto mais perto dessa linha, mais mesial. Macete. Mesial lembra meio. Face distal. É exatamente o contrário. Quanto mais longe da linha média, mais distal. Macete. Distal lembra distante. Agora uma pergunta que costuma aparecer. Qual é o lado mesial do incisivo central superior direito? É o lado que aponta para o outro incisivo, porque é o lado mais próximo da linha média. Outro termo importante, região cervical. Não tem relação com o pescoço. Cervical vem de colo. É a região do colo do dente, aquela parte próxima da gengiva. Região apical. Ápice significa ponta. Então, apical é a ponta da raiz. É onde entram vasos sanguíneos e nervos. Agora vamos juntar tudo isso. Imaginem que a professora diga: existe uma estrutura localizada na face lingual próxima à região cervical. Isso significa apenas ela atrás do dente, na parte voltada para a língua, perto da gengiva. Percebem como fica muito mais fácil? Agora quero que vocês entendam outra ideia. Ela provavelmente vai aparecer na prova sem que vocês percebam. Os dentes não possuem formatos diferentes por acaso. Cada formato existe para cumprir uma função. Os incisivos são finos, porque cortam. Os caninos são pontudos, porque rasgam. Os pré-molares começam a esmagar. Os molares trituram. Sempre pensem nisso. A forma acompanha a função. Essa é uma das ideias centrais da disciplina. E agora vem um detalhe que apareceu em vários materiais enviados pelos colegas. Número de cúspides. Primeiro, o que é uma cúspide? Imaginem uma montanha. A cúspide é o pico dessa montanha. Nos dentes posteriores, são aquelas pontinhas que encostam no alimento durante a mastigação. Agora fica fácil. Incisivos não possuem cúspides, porque cortam. Caninos possuem uma cúspide, porque rasgam. Pré-molares normalmente possuem duas cúspides, molares possuem 4 ou 5. E aqui aparece uma questão que vários colegas lembraram. Qual é a característica clássica do primeiro molar inferior? Resposta: possui 5 cúspides. Guardem isso porque apareceu em mais de um relato.
Também apareceu uma curiosidade. O primeiro molar superior normalmente possui 4 cúspides, mas algumas pessoas apresentam uma quinta cúspide pequena. Ela recebe o nome de tubérculo de Carabelli. Não é uma cúspide principal, é uma cúspide acessória. Uma pequena saliência anatômica. Se aparecer esse nome na prova, não se assustem. Ele apenas identifica essa pequena elevação encontrada com mais frequência no primeiro molar superior. Vamos parar por aqui. Esta primeira parte serviu para construir o mapa da boca. Na próxima parte, vamos entrar exatamente na questão discursiva que até agora parece ser a mais provável de cair: o incisivo central superior. Vamos estudá-lo de um jeito que vocês consigam descrevê-lo inteiro, mesmo que a professora peça para escrever com suas próprias palavras. Parte 2. O incisivo central superior. A questão que mais tem cara de prova. Tony e Adriana. Se eu tivesse que apostar dinheiro em uma questão discursiva, seria esta, porque apareceu nos slides, apareceu nos colegas, apareceu nas fotos, apareceu nos resumos. Então vamos aprender de um jeito que vocês consigam responder mesmo sem decorar palavra por palavra. Primeiro, quem é esse dente? O incisivo central superior é o maior dos dentes anteriores superiores. Dentes anteriores significa apenas os dentes da frente, os que aparecem primeiro quando sorrimos. Existem dois, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Na numeração internacional, eles são 11 e 21. O 11 fica no quadrante 1, parte superior direita. O 21 fica no quadrante 2, parte superior esquerda. São praticamente irmãos gêmeos. Agora imaginem esse dente como um prédio. Vamos olhar cada parte. Primeiro, a coroa, depois a face lingual, depois os ângulos, depois a raiz. Se vocês seguirem sempre essa ordem, nunca esquecerão nenhuma parte da resposta. A coroa. Primeiro, o que é coroa? É simplesmente a parte visível do dente, a parte que conseguimos enxergar na boca. No incisivo central superior, ela possui formato trapezoidal. Alguns livros dizem que lembra um trapézio. Outros dizem que lembra um retângulo levemente afunilado. Os dois jeitos costumam ser aceitos. Agora pensem em uma porta. Ela é mais larga em cima e vai afinando um pouco em direção à gengiva. É exatamente essa a ideia. Outra característica importante: a face vestibular. Lembram? Vestibular é a face voltada para os lábios. Ela é levemente convexa. Convexa significa abaulada, como a parte de fora de uma colher. Ela não é reta, ela faz uma pequena curva para fora. Outra característica: a borda incisal. Borda incisal é o nome da ponta que corta os alimentos. Ela é praticamente reta. É por isso que o incisivo consegue cortar tão bem. Pensem na lâmina de uma faca. Agora guardem uma frase. O incisivo central superior é o maior dente anterior da arcada superior. Essa frase aparece muito em provas. Os ângulos. Agora vamos olhar apenas os cantinhos desse dente. Existem dois que interessam: o ângulo mésio-incisal e o ângulo disto-incisal. Lembram? Mesial, mais perto da linha média; distal, mais longe da linha média. Agora vem a pegadinha. O ângulo mésio-incisal é mais reto, quase 90 graus. Já o ângulo disto-incisal é mais arredondado. Como lembrar? Imaginem uma folha de papel. Um lado acabou de ser cortado. Está reto, o outro foi desgastado pelo tempo, ficou arredondado. Sempre pensem assim: mesial, reto; distal, arredondado. Essa diferença aparece em praticamente todos os livros de anatomia dental. A face lingual. Agora vamos virar o dente. Estamos olhando para o lado que fica voltado para a língua, nos dentes superiores. Muitos professores também chamam essa face de palatina, porque ela está voltada para o céu da boca. É a mesma região. Agora observem as estruturas que existem ali. Primeira, o cíngulo. Esse nome assusta, mas a ideia é muito simples. Imaginem uma pequena barriguinha de esmalte, uma elevação arredondada. Ela fica perto da gengiva, na parte de trás do dente. Essa barriguinha recebe o nome de cíngulo. Se a professora perguntar, o que é o cíngulo? Vocês podem responder: é uma elevação de esmalte localizada na região cervical da face lingual dos dentes anteriores. Traduzindo, é uma pequena saliência perto da gengiva, na parte de trás do dente. Agora vem outra estrutura: a fossa lingual. Imaginem um prato. No meio existe uma pequena depressão. Essa depressão recebe o nome de fossa. Ela fica entre duas estruturas importantes: as cristas marginais. Agora vamos entender as cristas marginais. Crista significa elevação, marginal significa borda. Então, as cristas marginais são pequenas elevações de esmalte que ficam nas bordas da face lingual, uma do lado mesial, outra do lado distal. Elas ajudam a delimitar a fossa lingual.
Pensem numa piscina. As cristas marginais seriam as bordas da piscina. A fossa seria o espaço afundado no centro. Quando vocês imaginam isso, nunca mais esquecem. Algumas pessoas ainda apresentam um pequeno furinho nessa região. Ele recebe o nome de forame cego, mas nem todos possuem, por isso ele é considerado uma característica variável. A raiz. Agora vamos descer para a raiz. A raiz do incisivo central superior é muito fácil. Ela é única, ou seja, existe apenas uma raiz. Ela possui formato cônico. Pensem numa cenoura. Mais grossa perto da coroa, mais fina na ponta. Na maioria das vezes ela é praticamente reta, mas o ápice, lembram? Ápice é a ponta da raiz. Pode apresentar uma pequena inclinação para a distal, ou seja, uma pequena curvinha para o lado mais distante da linha média. Como eu responderia essa questão na prova? Se a professora pedir, descreva o incisivo central superior, eu escreveria algo parecido com isto. O incisivo central superior possui coroa de formato trapezoidal, face vestibular levemente convexa e borda incisal reta. O ângulo mesioincisal é mais reto e o disto incisal é mais arredondado. Na face lingual encontram-se o cíngulo, a fossa lingual e as cristas marginais. Sua raiz é única, de formato cônico e geralmente reta, podendo apresentar leve inclinação distal no ápice. Perceba uma coisa, essa resposta parece longa, mas ela segue exatamente 4 passos: coroa, ângulos, face lingual, raiz. Se vocês lembrarem dessa sequência, conseguem reconstruir praticamente toda a resposta. Fixação rápida, incisivo central superior, maior dente anterior superior, coroa, trapezoidal, face vestibular, levemente convexa, borda incisal, reta, ângulo mesial, mais reto, ângulo distal, mais arredondado, face lingual, cíngulo, fossa lingual, cristas marginais, raiz, unicônica, geralmente reta, ápice discretamente voltado para distal. Guardem esta ordem. Ela parece ser exatamente o tipo de descrição que a professora gosta de cobrar nas questões abertas. Na próxima parte, vamos estudar o músculo masseter e o nervo trigêmeo, que são os outros 2 temas que aparecem repetidamente em todos os materiais que vocês reuniram. Parte 3. O músculo masseter e o nervo trigêmeo. A segunda questão que mais provavelmente vai cair Tony e Adriana. Agora vamos estudar exatamente a questão que praticamente todos os colegas lembraram, o músculo masseter. Mas antes, quero que vocês pensem numa situação muito simples. Imaginem que alguém entrega uma barra de cereal. Vocês colocam na boca e fazem força para morder. Quem produz essa força? O principal responsável é o masseter. Por isso, ele é considerado o músculo mais importante da mastigação. Não porque trabalha sozinho, mas porque é o principal músculo responsável pela força de fechamento da boca. O que significa origem e inserção? Esses nomes costumam assustar, mas são simples. Imaginem uma corda presa entre 2 árvores. Uma ponta está fixa, a outra também. Quando vocês puxam a corda, as árvores não mudam de lugar. Com os músculos acontece algo parecido. Todo músculo possui 2 pontos de fixação. Um recebe o nome de origem, o outro recebe o nome de inserção. Quando o músculo se contrai, ele aproxima esses 2 pontos. Pronto, é só isso. Sempre que uma prova perguntar origem, ela quer saber de onde o músculo começa. Quando perguntar inserção, ela quer saber onde ele termina. Origem do masseter. O masseter nasce no arco zigomático. Agora vamos traduzir. Arco zigomático é o osso da maçã do rosto. Façam um teste. Coloquem o dedo na bochecha, apalpem aquele osso logo abaixo do olho. É dali que o masseter começa. Não precisa decorar um nome difícil. Pense apenas, masseter nasce na maçã do rosto. Depois vocês lembram que essa região recebe o nome de arco zigomático. Inserção do masseter. Agora ele desce e vai prender na mandíbula, mais precisamente na face lateral do ramo da mandíbula e no ângulo da mandíbula. Traduzindo, ele prende na parte de trás da mandíbula, naquela região que conseguimos sentir perto da orelha. Façam outro teste. Apertem bem os dentes. Agora coloquem os dedos na lateral da mandíbula. Sentiram o músculo endurecendo? Esse é o masseter trabalhando. Quando vocês fazem isso, nunca mais esquecem onde ele está. Hash função. Agora vem a pergunta mais fácil. Qual é a função do masseter? Resposta: elevar a mandíbula. Mas o que significa elevar? Subir. Quando a mandíbula sobe, a boca fecha. Então vocês podem responder de 2 maneiras: elevação da mandíbula ou fechamento da boca. As 2 estão corretas. Ele também auxilia na protusão. Protusão significa levar a mandíbula para frente, mas a principal função continua sendo elevação.
Sempre pensem nisso, inervação. Agora vem uma palavra que assusta. Ela significa apenas quem leva o comando nervoso para o músculo. Imaginem uma lâmpada. Ela só acende porque existe um fio levando energia. O nervo faz exatamente isso. Ele leva a informação. No caso do masseter. Quem leva esse comando? O nervo massetérico. Esse nervo é um ramo do nervo mandibular, que por sua vez é um ramo do nervo trigêmeo. Percebam que existe uma sequência. Trigêmeo, depois mandibular, depois massetérico, depois masseter. Essa sequência ajuda muito a responder à questão seguinte. O nervo trigêmeo. Essa foi outra questão que vários colegas lembraram. Mas antes de decorar, vamos entender. O nome trigêmeo significa três. E ele recebeu esse nome porque possui três grandes ramos. Imaginem uma árvore. Existe um tronco. Depois aparecem três galhos. É exatamente isso. O nervo trigêmeo nasce no cérebro. Depois se divide em três ramos. Primeiro, nervo oftálmico, chamado de V1. Ele leva a sensibilidade para a testa, olhos, parte superior do rosto. Ele não participa da mastigação, guardem isso. Segundo, nervo maxilar, chamado de V2, leva sensibilidade para a região da maxila, nariz, lábio superior, também não movimenta os músculos da mastigação. Terceiro, nervo mandibular, chamado de V3. Agora sim, esse é o mais importante para a prova, porque além da sensibilidade, ele também possui função motora, ou seja, ele faz os músculos trabalharem. Agora vem o trajeto que provavelmente a professora quer. O nervo trigêmeo sai do cérebro, divide-se em três ramos. O ramo mandibular, V3, sai do crânio através de uma abertura chamada forame oval, traduzindo, um pequeno buraco natural existente na base do crânio. Depois disso, ele distribui pequenos ramos para os músculos da mastigação, masseter, temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral. São esses quatro nomes que vocês precisam lembrar. Shast, como responder essa questão? Se a professora escrever, explique o trajeto do nervo trigêmeo até os músculos da mastigação. Uma resposta muito boa seria: o nervo trigêmeo é o quinto par craniano e divide-se em três ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. O ramo mandibular, chamado V3, sai do crânio pelo forame oval e distribui ramos motores para os músculos da mastigação, como o masseter, temporal, pterigoideo medial e pterigoideo lateral. Essa resposta é objetiva, correta, e cobre praticamente tudo que os colegas lembraram. Fixação rápida masseter. Origem arco zigomático, ou maçã do rosto. Inserção, face lateral do ramo e ângulo da mandíbula. Função, elevação da mandíbula. Fecha a boca. Inervação, nervo massetérico, que é ramo do nervo mandibular, que é ramo do nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo, quinto par craniano, possui três ramos: V1, oftálmico, V2, maxilar, V3, mandibular. Somente o V3 inerva os músculos da mastigação. E é exatamente por isso que ele é o ramo mais importante para esta prova. Uma observação importante. Revendo tudo que você recebeu dos colegas, eu começaria a decorar estas duas respostas praticamente como um pequeno texto. Se realmente a prova for idêntica da primeira avaliação, há uma boa chance de a professora esperar exatamente esse tipo de descrição nas questões discursivas. Na próxima parte, vamos estudar cíngulo, crista marginal e pterigoideo lateral, que aparecem juntos em vários dos relatos que você reuniu. Parte 4. Cíngulo, crista marginal e pterigoideo lateral. Três assuntos pequenos, mas que apareceram várias vezes nos relatos da prova. Tony e Adriana. Agora vamos estudar duas estruturas do incisivo central superior e o músculo da mastigação. A boa notícia: os três assuntos são bem mais simples do que parecem. Primeiro, o que é o cíngulo? Imaginem uma mochila. Quando vocês colocam alguma coisa dentro dela, forma uma pequena barriguinha. O cíngulo lembra exatamente isso. É uma pequena elevação de esmalte. Agora vamos localizar. Lembram da face lingual? É a parte de trás do dente, a parte voltada para a língua, nos dentes superiores. Ela também pode ser chamada de face palatina, porque está voltada para o céu da boca. Agora olhem mentalmente para essa face. Bem perto da gengiva, existe uma pequena barriguinha. Essa barriguinha recebe o nome de cíngulo. Então, se a professora perguntar o que é o cíngulo, vocês podem responder assim: o cíngulo é uma elevação de esmalte localizada na região cervical da face lingual dos dentes anteriores. Agora vamos traduzir. Elevação de esmalte significa uma pequena saliência. Região cervical significa perto da gengiva. Face lingual significa atrás do dente. Dentes anteriores são os incisivos e os caninos. Pronto. Vocês acabaram de entender a definição inteira. Agora, o que é a crista marginal? Primeiro,
Vamos entender o nome. Crista significa uma elevação. Marginal significa que fica na margem, na borda. Imaginem uma piscina. A piscina possui duas bordas, uma de cada lado. No meio, existe a parte afundada. Com o incisivo acontece a mesma coisa. Na face lingual, existe uma depressão. Essa depressão chama-se fossa lingual. Nas laterais dessa fossa existem duas pequenas elevações. Essas elevações são as cristas marginais. Uma fica do lado mesial, lembram? Mesial, mais perto da linha média. A outra fica do lado distal, mais longe da linha média. Então, a função delas é delimitar a fossa lingual, ou seja, elas formam as bordas dessa pequena depressão. Como responder essa questão? Se a professora perguntar o que é a crista marginal, vocês podem responder: são elevações de esmalte localizadas nas bordas mesial e distal da face lingual dos dentes anteriores, delimitando a fossa lingual. Traduzindo, são duas bordas de esmalte, uma de cada lado. As diferenças entre cíngulo e crista marginal. Essa comparação costuma confundir muita gente. Então pensem numa montanha. O cíngulo seria um morro, no centro, perto da base. Já as cristas marginais seriam duas cercas, uma de cada lado. Assim fica muito difícil confundir. Agora vem outro assunto que apareceu várias vezes nos relatos. Pterigoideu lateral. Primeiro, esqueçam esse nome complicado. Pensem apenas no movimento. Imaginem um cachorro farejando alguma coisa. Ele projeta o focinho para frente. Agora façam a mesma coisa. Empurrem o queixo para frente. Esse movimento chama-se protusão. É exatamente isso que o pterigoide lateral faz. Ele leva a mandíbula para frente. Guardem essa frase: pterigoide lateral, protusão. Quase sempre essas duas palavras aparecem juntas. O que acontece quando ele contrai? Depende. Se os dois músculos contraem ao mesmo tempo, chamamos isso de contração bilateral. Bilateral significa os dois lados. Resultado: a mandíbula vai para frente. Também ajuda na abertura da boca. Agora imaginem que apenas um lado contrai. Chamamos isso de contração unilateral. Unilateral significa apenas um lado. Nesse caso, a mandíbula desvia para o lado oposto. É uma questão que costuma aparecer em provas. O pterigoide lateral participa de outro movimento muito importante. Lembram quando falamos da ATM? A articulação da mandíbula. Ela não faz apenas abrir e fechar, ela também desliza para frente. Esse deslizamento recebe o nome de translação. Quem participa muito desse movimento? O pterigoide lateral. Então, vocês podem ligar essas palavras: pterigoide lateral, protusão, translação, abertura. Essas quatro ideias costumam andar juntas. Como responder essa questão? Se a professora perguntar: o que acontece quando o músculo pterigoide lateral se contrai? Vocês podem responder: na contração bilateral, ocorre protusão da mandíbula e auxílio na abertura bucal. Na contração unilateral, ocorre desvio da mandíbula para o lado oposto. Essa resposta cobre praticamente todas as possibilidades. Uma dica importante: pelos relatos dos colegas, as questões fechadas parecem ter alternativas muito parecidas, então não basta decorar, é preciso entender. Sempre que aparecer protusão, pensem: mandíbula para frente. Sempre que aparecer retrusão, pensem: mandíbula para trás. Sempre que aparecer elevação, mandíbula sobe, fecha a boca. Sempre que aparecer depressão da mandíbula desce, abre a boca. Essas quatro palavras costumam aparecer em provas de fisiologia oral e oclusão. Fixação final. Cíngulo. Pequena elevação de esmalte. Fica na região cervical da face lingual dos dentes anteriores. Crista marginal. Elevação de esmalte localizada nas bordas mesial e distal da face lingual. Delimita a fossa lingual. Pterigoide lateral. Principal função: protusão da mandíbula. Contração bilateral. Leva a mandíbula para frente. Ajuda a abrir a boca. Contração unilateral. Desvia a mandíbula para o lado oposto. Tony, uma observação importante. Depois de tudo que você recebeu dos colegas, eu começaria a perceber um padrão da professora. Ela parece gostar de pedir descrições anatômicas completas, e não apenas definições curtas. Na próxima parte, eu faria uma revisão final das quatro questões objetivas que apareceram nos relatos: primeiro molar inferior, fisiologia oclusal ideal, protusão e possíveis pegadinhas. Exatamente no estilo em que elas costumam ser cobradas. Você tem razão. Eu estava ampliando o conteúdo para fins de aprendizagem, quando neste momento o objetivo é outro. Pelo material que você reuniu, a estratégia mais eficiente não é ensinar toda a disciplina, é preparar vocês para responder as mesmas perguntas da prova anterior, já que a professora afirmou que a segunda chamada será idêntica.
então vou mudar completamente o formato. A partir de agora, cada parte vai seguir este padrão. Open quote, pergunta da prova, explicação curta para entender o conceito. Resposta praticamente pronta para escrever na prova. Close quote. Sem falar em possibilidades, pegadinhas, o professor pode perguntar, talvez caia. Vou tratar como um roteiro da prova que vocês já conhecem. Por exemplo, a próxima parte seria assim. Questão 3. Explique o que é símbolo e crista marginal. Primeiro, vamos entender essas duas estruturas. Imagine a face de trás do incisivo central superior. Essa face chama-se face lingual, porque fica voltada para a língua. Nos dentes superiores, ela também pode ser chamada de face palatina, porque olha para o céu da boca. Perto da gengiva, existe uma pequena elevação de esmalte. Essa elevação recebe o nome de cíngulo. Pense nela como uma pequena barriguinha de esmalte. Nas laterais dessa mesma face, existem duas pequenas elevações, uma do lado mesial e outra do lado distal. Mesial significa mais perto da linha média da boca. Distal significa mais afastado. Essas elevações recebem o nome de cristas marginais e delimitam a fossa lingual. Resposta para escrever na prova símbolo. Elevação de esmalte, localizada na região cervical da face lingual dos dentes anteriores. Crista marginal. Elevação de esmalte localizada nas bordas mesial e distal da face lingual, delimitando a fossa lingual. Percebe a diferença? Em vez de transformar isso numa aula longa, vou preparar vocês para acertar exatamente cada questão da prova, uma por uma, e vou seguir exatamente esta ordem, porque foi a ordem que mais se repetiu nos relatos dos colegas. 1. Incisivo central superior. Já fizemos. 2. Masseter. 3. Cíngulo e crista marginal. 4. Nervo trigêmeo, trajeto até os músculos da mastigação. 5. Primeiro molar inferior, 5 cúspides. Fisiologia oclusal ideal. 7. Contração do pterigóide lateral. Acho que esse formato vai economizar bastante tempo de áudio e ficar muito mais útil para vocês estudarem poucas horas antes da prova. Perfeito. Vamos direto ao que falta. Questão 4. Explique o trajeto do nervo trigêmeo nos músculos da mastigação. Primeiro, vamos entender o nome. O nervo trigêmeo é o quinto par craniano e recebe esse nome porque se divide em 3 grandes ramos. Esses ramos são V1, oftálmico, V2, maxilar, V3, mandibular. Destes 3, apenas o V3, o nervo mandibular, leva comandos motores para os músculos da mastigação. O nervo trigêmeo sai do cérebro. O ramo mandibular sai da base do crânio por uma abertura chamada forame oval. Depois, ele distribui ramos motores para os 4 principais músculos da mastigação: masseter, temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral. Resposta para escrever na prova. O nervo trigêmeo é o quinto par craniano e divide-se em 3 ramos: oftálmico, maxilar, V2, e mandibular. O ramo mandibular sai do crânio pelo forame oval e distribui ramos motores para os músculos da mastigação: masseter, temporal, pterigóide medial e pterigóide lateral. Questão 5. Qual é a característica do primeiro molar inferior? Essa é uma das questões mais rápidas da prova. Primeiro, lembre qual é esse dente. O primeiro molar inferior é o primeiro dente grande da arcada inferior, localizado logo atrás dos pré-molares. A característica anatômica mais marcante dele é possuir 5 cúspides. Lembrando que cúspides são as pontas que aparecem na superfície mastigatória do dente. Resposta da prova. O primeiro molar inferior possui 5 cúspides. Questão 6. O que caracteriza uma fisiologia oclusal ideal? Primeiro, vamos traduzir. Oclusão é a forma como os dentes superiores e inferiores se encaixam. Quando a professora fala em fisiologia oclusal ideal, ela quer saber como deve ser esse encaixe para que a mastigação aconteça de forma saudável. Uma boa oclusão distribui corretamente as forças da mastigação e evita sobrecarga nos dentes e na ATM. Resposta para escrever na prova. A fisiologia oclusal ideal apresenta contatos oclusais estáveis, distribuição uniforme das forças mastigatórias, guia anterior eficiente e ausência de interferências oclusais. Questão 7. O que acontece quando o músculo pterigóide lateral se contrai? Primeiro, lembrem da palavra mais importante: protusão. Protusão significa levar a mandíbula para frente. Quando os 2 músculos pterigóides laterais contraem ao mesmo tempo, a mandíbula é projetada para frente e a abertura da boca é facilitada. Quando apenas um lado contrai, a mandíbula desvia para o lado oposto. Resposta para escrever na prova. Na contração bilateral,
O músculo pterigoideu lateral promove a protusão da mandíbula e auxilia na abertura bucal. Na contração unilateral, provoca desvio da mandíbula para o lado oposto. Resumo final da prova: incisivo central superior, coroa trapezoidal, ângulo mesoincisal reto, ângulo disto-incisal arredondado, face lingual com cíngulo, fossa lingual e cristas marginais. Raiz única, cônica e levemente inclinada para distal. 2. Masseter, origem arco-zigomático. Inserção: face lateral do ramo e ângulo da mandíbula. Função: elevação da mandíbula e auxílio na protusão. Inervação: nervo massetérico, ramo do nervo mandibular, V3. 3. Cíngulo: elevação de esmalte na região cervical da face lingual dos dentes anteriores. 4. Crista marginal: elevação de esmalte nas bordas mesial e distal da face lingual, delimitando a fossa lingual. 5. Nervo trigêmeo, quinto par craniano. Divide-se em V1, V2 e V3. O V3 sai pelo forame oval e inerva os músculos da mastigação, masseter, temporal, pterigoideo medial e pterigoideo lateral. 6. Primeiro molar inferior, 5 cúspides. 7. Fisiologia oclusal ideal, contatos oclusais estáveis, distribuição uniforme das forças, guia anterior eficiente, ausência de interferências. 8. Pterigoideo lateral, contração bilateral, protusão da mandíbula e auxílio na abertura da boca. Contração unilateral, desvio da mandíbula para o lado oposto. Tony, depois de cruzar os slides, os resumos, o PDF, as fotos e todos os relatos dos colegas, essas são as respostas que aparecem com maior consistência. Se a professora realmente repetir a primeira avaliação, este é o conjunto de conteúdos que merece prioridade máxima na revisão de última hora. Boa prova para você e para a Adriana.